Bom, este é mais um encontro da série de diálogos chamada Confiscações e Lutas Anticonfiscatórias, organizada pelo professor Jorge Vilela, do Departamento de Antropologia da UFSCar, e por mim, Adalton Marques, do Colegiado de Ciências Sociais da Univasf, Universidade Federal do Vale de São Francisco. Com o título dessa série, que evoca conceitos com os quais o Jorge vem trabalhando desde 2017, a nossa intenção é pensar com diferentes ativistas, indígenas, quilombolas, pesquisadoras, a partir de diferentes regiões de luta, a respeito dos esforços crescentes dos últimos 250 anos de extração de virtualmente todas as energias e sua conversão em cifras comercializáveis. Mas também nos interessa pensar os modos pragmáticos por meio dos quais as populações afetadas lutam para contornar, se não reverter esses processos de confiscação. O tema de hoje é o protagonismo das mulheres nas lutas territoriais no Centro-Norte baiano, e conosco estão a Claudiana dos Santos Pereira Silva, que é moradora da comunidade de Itapicuru e agente da Comissão Pastoral da Terra Ampliada de Bonfim, Senhor do Bonfim, e a Maria Aparecida de Jesus, a Cidinha, agente da CPT Centro-Norte Bahia, da Diocese de Bonfim. Então, obrigado, Cidinha e Claudiana, por aceitarem o nosso convite. Para nós é uma alegria imensa recebê-las aqui e conversar com vocês. Né? Antes de lhes passar a palavra, eu vou passar rapidamente para o Jorge, que vai ler um pequeno trecho evocador do problema das confiscações. Então, Jorge. Obrigado, Adalton. Confiscar não é apenas explorar nem expropriar. É decompor uma composição, quer dizer, articular suas partes, impedindo por diversos meios legais, regulamentares, perceptivos, morais, familiares, arquitetônicos, epistemológicos, que elas perseverem a composição anterior. A rearticulação das forças do corpo é uma confiscação nesse sentido radical. Mais que exploração, trata-se de desnaturação, um processo que reformula a essência atual de um existente. Arrancar elementos de uma relação característica que compõe um modo de ser e substituir por outros, ou rearranjá-los ao ponto de desnaturar a relação, de desmanchar uma essência. Isso é a confiscação. Confiscar é desmontar vínculos e substituí-los por conjugações empobrecidas pelas das instituições. Confiscar é fazer um meio existencial em que a vida ocorre contra. Confiscar é forçar a vida, é forçar a viver contra e não em meio à vida. É criar um meio em que viver é reduzido aos caminhos da catástrofe e da miséria. Eu também queria agradecer muito as duas participantes de hoje. É um prazer estar com vocês aqui. Queria agradecer também, não só pela participação de vocês, mas pela luta de vocês, que é essencial a todo mundo. Queria agradecer também ao Adalton pela parceria aqui, que é sempre muito honrosa para mim, e passar a palavra para vocês. Então, agradecer também, né? A palavra-chave é gratidão ao Jorge, ao Adalto, também à Claudiana, nesses tempos tão difíceis, por estarem na trincheira de luta aí junto com o povo, sabendo que, apesar da correlação de força tão desigual, nós estamos do lado certo, né? Que é do lado do povo, que luta por igualdade de direitos para mudar esse contexto de massacre que marca a história do povo brasileiro e, com uma força muito maior, a vida, os corpos e os territórios onde vivem todas as comunidades camponesas e as mulheres de uma forma muito mais violenta. Então, também essa temática, as lutas territoriais
protagonizadas por mulheres no centro-norte da Bahia, evidenciar essas lutas e evidenciar o papel da mulher nesses espaços é muito significativo, porque, como diz a Cristina Vidotti no Caderno de Conflitos, 2019, uma das primeiras lutas das mulheres é por visibilidade, pelo reconhecimento de si e para romper todo esse processo de silenciamento que há sobre o papel das mulheres, né, principalmente nos espaços públicos, e também a importância dessa participação e do exercício da cidadania. E aqui no território centro-norte da Bahia, nós temos diversos exemplos da garra, da força, dessa participação feminina nas lutas, no enfrentamento ao patriarcado. No mesmo Caderno de Conflitos, a Cristina Vidotti fala que no campo agrário há verdades hegemônicas, e essa verdade é uma verdade masculina, é a verdade da propriedade privada e a verdade do agronegócio, que não é só a produção, o monocultivo de grãos ou de produtos agropecuários, mas também da mineração, das energias, o monocultivo de várias espécies, e que está pautado na exploração da natureza, para uma acumulação desigual das riquezas, na exploração do trabalhador e da trabalhadora, e essa exploração também da mulher. E aí, no território, quando há qualquer tipo de conflito, isso rebate mais diretamente sobre a vida das mulheres, que historicamente fomos colocadas no lugar social do cuidado e da domesticidade, né, no âmbito da casa, e aí tudo que atinge a casa atinge com muita força a vida, o sentir, o pensar, o viver, o corpo, que também é território das mulheres. E aí as mulheres sofrem triplamente, todas as dores, todas as violências, porque sofre a dor que recai sobre os filhos e as filhas, as dores que recaem sobre todos aqueles para quem a mulher foi colocada com a tarefa de cuidar, e recai também por conta da dor que sofre a própria terra, por conta dessa ligação histórica da mulher com a natureza. E as mulheres, como guardiãs ancestrais, né, dos saberes das comunidades, guardiãs e também transmissoras desses saberes, por também sermos as responsáveis, historicamente, por esse processo de educação. E aí, nos territórios, nós temos vários exemplos bonitos, que são lutas e que se configuram como territorialidades, né, processos culturais que vão sendo transmitidos de gerações em gerações, mas que também são afirmações da posse, que é o uso dos territórios, que enfrenta esse modelo hegemônico, né, esse modelo dominante do agronegócio, dos grandes empreendimentos que propagandeiam o desenvolvimento para os territórios, mas o que trazem, na verdade, é muita destruição, muita morte. E aí, das pequenas, o que parece pequeno, né, como iniciativas, a exemplo dos quintais produtivos, são, na verdade, grandes forças de resistência. As tarefas, o exercício de extrativismo no campo dos territórios também são tarefas muito vividas por mulheres, principalmente, e ao entrar no campo, ao entrar no território para fazer o extrativismo, é também uma demarcação dessa área e um fortalecimento, uma afirmação da posse, que é um direito constitucional, mas que está sempre colocado em segundo plano, aí, a partir do favorecimento da propriedade privada. E o próprio Estado favorece as empresas, e ao favorecer as empresas, junto com os empreendimentos, né, com o capital, ataca os territórios e ataca todos aqueles que precisam do território para viver, que tratam o território como um abrigo, né, que tem essa concepção da necessidade de ter o seu território, de ter o seu espaço para garantir a vida, para reproduzir a sua vida e para também proteger a natureza da qual depende significativamente para se manter. E as mulheres que têm um acesso menor à propriedade privada, segundo o Alié, né, no livro O Ecologismo dos Pobres, luta com muito mais ênfase, porque depende muito mais desses bens coletivos do que os homens, que têm um pouco mais de acesso à propriedade privada.
e também por conta dessa relação mais próxima e mais harmoniosa e equilibrada com a própria natureza. E essa defesa do bem comum cabe muito às mulheres, mas também aos pobres. Nos territórios de fundo e fecho de pasto, por exemplo, onde acontece a principal característica é o uso comum de um mesmo território, seja para o criatório, mas também para colocar algumas roças, né, agricultura. Se as comunidades perdem o fundo de pasto, essa área que podem usar toda a comunidade, os níveis de empobrecimento eles aumentam, porque aqueles que têm um pedaço de terra particular vão conseguir criar o seu gado, criar o seu bode, fazer os seus plantios, mas aqueles que dependem exclusivamente do território que é usado de forma comum, praticamente vai reduzir ou extinguir as suas fontes de renda, as suas fontes de vida. E aí, no ano passado, algumas organizações que acompanham os territórios de fundo e fecho de pasto, junto às comunidades de fundo de pasto da Bahia, realizaram um estudo, e desse estudo nasceu uma cartilha sobre a sustentabilidade dos fundos e fechos de pasto. E aí, em muitos lugares onde há o criatório de bode e também a solta do gado nessas áreas, o papel da mulher e o trabalho da mulher se tornam, de certa forma, invisibilizado. E esse processo de levantamento suscitou, nas mulheres de alguns territórios, a importância de estar identificando as práticas, né, das mulheres nesses territórios de fundo de pasto e também o potencial para esse modo de vida. E, junto a alguns projetos desenvolvidos no território, se iniciou esse processo de levantamento e as comunidades ficaram surpresas com o potencial produtivo e econômico, né? Não essa economia basicamente financeira, mas as economias comunitárias, o quanto que isso é significativo não só para a localidade, mas para toda a Bahia e para, digamos, também para todo o Brasil, né? Porque tudo está interligado, como diz o Papa Francisco. E esses sistemas de vida, eles não favorecem a um único local, porque preserva o bioma, movimenta toda uma economia e gera uma tradição diferenciada dessa tradição destrutiva que fundamenta o capitalismo, né? Com a acumulação desigual das riquezas, a destruição dos bens da natureza. E nesses territórios há a preservação das águas, também da biodiversidade, né? E a luta das mulheres tem demonstrado o quanto que é importante defender as fontes hídricas, porque quando se perde uma nascente, quando se perde uma fonte, quem mais sofre também são as mulheres. Sofre todo mundo, né, na verdade, mas quem mais sofre são os mais pobres e principalmente as mulheres, que são as responsáveis para manter também as tarefas domésticas. E aí aumenta o trabalho dessas mulheres, as preocupações e muitos processos de adoecimento que muitas vezes sequer são percebidos, como as doenças mentais e emocionais. Muitos casos de depressão, ansiedade e outros problemas que relacionam aos nervos. E aí isso também é percebido não só nos territórios, onde há conflito com empreendimentos como energia eólica e mineração, mas também em outras áreas onde o conflito não sequer é visível, e como os conflitos com agrohidronegócio. E aqui a gente tem um exemplo da comunidade de Piatã, na Chapada Diamantina, onde está acontecendo um enfrentamento muito grande, protagonizado também por mulheres, em defesa da bacia do Rio Paraguaçu. E o enfrentamento é tanto às mineradoras quanto ao agrohidronegócio. Inclusive, essas comunidades têm gritado por socorro e pedindo o apoio da sociedade, porque estão enfrentando um grande desafio praticado também pela presença de milícias nessas localidades. E aí temos um outro exemplo das comunidades de Centro-Sé, onde as mineradoras ainda não se instalaram, mas são comunidades que já vêm de uma outra luta, que é a luta contra a barragem de Sobradinho, que realojou diversas famílias, inclusive essas famílias de Aldeia, Pascoal e Limoeiro, que já saíram de uma localidade do seu território, já foram desterritorializadas
para dar lugar ao capital, né, as áreas, a uma barragem que tem beneficiado muito mais ao agronegócio do que as comunidades, né, que muitos moram à beira da barragem e não tem água. E agora estão novamente ameaçadas pela mineração. E aí as mulheres têm uma grande preocupação, não só as mulheres, mas muito mais, né, por conta das condições de vida, de novamente terem que perder a sua casa, terem que perder o seu lar, o seu lugar. Um outro exemplo aqui no Centro-Norte é o exemplo das comunidades quilombolas, localizadas no município de Nordestina, Bahia, que enfrentam um grande desafio na luta contra a intitulada maior mineradora de diamantes da América Latina, que é a Lipari Mineração. Essa mineradora tem causado diversos impactos sobre os territórios quilombolas e extraído bilhões, né, enquanto a empresa lucra com a extração dos diamantes, no território é visível o empobrecimento das populações. E aí as comunidades, mas principalmente, novamente, as mulheres, têm enfrentado essa luta, né, participado dos processos organizativos para denunciar os problemas que a mineradora tem causado no território e gritando também porque a violência ela é cotidiana. Vivem um processo de militarização muito grande, né, vigiados 24 horas por seguranças privados da mineradora, drones, câmeras, vivendo um processo de perda material, com rachaduras nas casas, rachaduras nas cisternas, a própria perda do território, que a comunidade vem enfrentando a cada dia, e um processo de encarecimento dos produtos. Então, a partir da instalação da mineradora, as comunidades têm percebido um aumento no preço das coisas, que não é só por conta da inflação, mas também pela presença dessa empresa no território. E isso rebate diretamente sobre as economias e as possibilidades de viver dessas comunidades. E aí as mulheres têm enfrentado muito e trazido também as crianças para essa luta, também por conta do processo de insegurança. As crianças que antes podiam brincar de forma livre no território, né, correr com muito mais liberdade do que se tem na cidade, hoje vivem presas ou precisam ter um pouco menos de liberdade para brincar por conta do risco de acidentes causados pelos carros ligados aos funcionários da mineradora. E há uma luta pela defesa das nascentes, pela defesa das águas e a produção de alimentos, que é uma outra trincheira de luta aí, tanto no enfrentamento a esse modelo predatório, quanto também para a garantia da vida com esse protagonismo feminino. E aí, em todos esses territórios que eu citei, e outros, né, que não deu para falar aqui, há um avanço também dos processos de produção. Por um lado, tem a perda do território, e, por outro, tem toda esse empenho das comunidades para reinventar as formas de uso e tentar manter a produção diversificada nos seus territórios. E aí, uma das coisas que mais tem se destacado, né, das culturas, é a produção de hortaliças. Então, tanto nos assentamentos quanto nas comunidades tradicionais, são as mulheres também que têm garantido essa produção e o uso do território para extração de ervas medicinais, né, plantas da caatinga e outras, que diminui também o custo com as farmácias. Também essa produção das mulheres, principalmente, tem garantido esse enfrentamento e a disputa de narrativas também na cidade. Enquanto o agronegócio destrói, nessas comunidades com essas práticas, mesmo havendo uma perda significativa do território, tem fornecido alimentos saudáveis para a cidade e garantido também o autoconsumo. Então, são práticas muito significativas, mas que muitas vezes perde a visibilidade diante dessa narrativa dominante, que é a narrativa do agronegócio, da propriedade privada e do capital como um todo, que tem como braço forte o patriarcado. E aí, ao mesmo tempo que há esses processos de resistência, há um processo de violência muito grande sobre os territórios camponeses, principalmente,
e sobre o corpo das mulheres, que é também o território. E aí as mulheres que estão nesses processos de resistência percebem e sentem a gravidade, né, e a força da violência patriarcal. E a Eliette Safiotti fala que o poder de mando dos homens, ele é sempre exercido pela violência. Nos territórios isso é visível. As lideranças muitas vezes são criminalizadas e na relação com o Estado há uma tentativa de desqualificar, desvalorizar e de expulsar essas lideranças desses espaços, porque querem fazer valer o discurso e a prática imposta pelo patriarcado de que o lugar da mulher é o lugar da domesticidade, precisa baixar a cabeça e dizer não, ou dizer sim, né, a todo o mandato masculino. E aí essas mulheres que enfrentam o patriarcado sofrem de todo tipo de violência. E aí, novamente, o caderno de conflitos no campo traz alguns dados que revela como são tratadas as mulheres vítimas do conflito, né, que a maioria das violências tem um aspecto fálico, né, das humilhações sobre as mulheres e uma violência muito mais agressiva, né, fisicamente, do que aquela sofrida pelos homens. Mas nem isso faz com que as mulheres arredem o pé, porque tem a certeza de que depende da natureza para sobreviver, que carrega esse compromisso, né, com a transmissão dos conhecimentos ancestrais, acredita no saber popular e, principalmente, nessa que a proteção da natureza, que a proteção do território é a única forma também de defender os seus corpos, de defender aqueles que a gente ama, aqueles que também dependem da natureza e das relações comunitárias para garantir as suas formas de vida. Então, é um pouco isso. Depois a gente pode trazer outros elementos. E aí a Claudiana tem um exemplo muito forte lá da comunidade de Itapicuru, de Jacobina, no enfrentamento ali para a mineração. Ela faz parte de 3 gerações de mulheres guerreiras aí que estão vivendo processos de desterritorialização, né? Todo o tempo sendo expulsas pela mineradora e pelo Estado, mas permanecem na resistência, garantindo aí essa permanência do território de Itapicuru. Agradecer, né, aí o convite por participar e estar aqui falando um pouco da nossa experiência aqui na nossa comunidade, né? Na realidade, uma experiência a qual a gente não gostaria de estar vivendo e que vem vivendo há muito tempo, né? Como Cida mesmo falou aí, a Maria Aparecida. Sou a terceira geração, não, quarta geração já, que é minha avó, minha bisavó, minha avó, minha mãe e agora eu, né? Nasci e me criei aqui na comunidade de Itapicuru. A gente vem no enfrentamento há muito tempo com a mineração de ouro, né? E, assim, o que eu posso perceber e venho percebendo, né, que as lutas das mulheres, elas precisam ser mais divulgadas, elas precisam ser mostradas. Então, é uma satisfação imensa estar aqui para poder falar sobre isso e dizer assim, a gente vem sofrendo um processo de muito tempo atrás, né? Então, de geração a geração. Eu nasci e me criei aqui na comunidade e pude perceber que, aos poucos, toda a comunidade vem perdendo seu espaço. A mineração é um processo muito degradante dentro da comunidade, então é um processo que afeta em todos os sentidos, né? É o meio ambiente, é as nascentes, é as casas, é as mulheres, é os jovens, é as crianças, então é uma perca de espaço total. E o desrespeito com tudo. Então, eu cresci vendo a minha avó, minha bisavó, perder o espaço dela, né, para a mineradora, por conta da exploração da Serra do João Belo, que foi um processo a céu aberto. Então, ela teve que ser retirada da localidade onde ela mora para outra localidade mais próxima de Itapicuru. Neste momento, ela se perdeu de novo o espaço dela pela empresa, agora está prejudicando a água a qual ela utilizava para beber, para plantar, para criar.
Então, é um processo assim muito desgastante e, ao mesmo tempo, nos dá, né, mais força para a gente seguir na luta, procurando garantir os nossos direitos e o respeito com as mulheres, com a comunidade, com todo o povo que aqui vive. Então, eu me vi assim muito encorajada, né, assim, para poder ir nessa luta. Não sei de onde veio essa coragem, mas depois eu pude entender que vinha de minha avó, que vinha de minha bisavó, e que elas nunca deram, nunca foram de deixar morrer a luta nem a cultura dentro da comunidade, e sim de se unir e buscar os seus direitos. Então, o que eu venho percebendo aqui em nossa comunidade, e estou sempre buscando mostrar, né, para a comunidade que esse é um direito que nós temos, principalmente as mulheres, que são muito visadas aqui dentro da comunidade, a qual a gente não tem espaço e estamos perdendo aquele que tínhamos, né, que era o plantar, o criar, por não ter mais terras onde a gente possa soltar ou criar os bichos. As nossas águas estão todas contaminadas, né, por conta do processo de mineração, o processo da mineração Yamana Gold, é um processo de ouro, e por estar perdendo todas as nascentes. Então, é um processo muito desgastante e é um processo, ao mesmo tempo, de luta de permanência no território ao qual a gente não quer perder, que já vimos perdendo há muito tempo, né? Mas que os que aqui estão querem permanecer, principalmente as pessoas mais idosas e as mulheres principais também. Então, o que eu sempre vejo é que nós, mulheres, estamos sempre na frente da luta. Acho que por um processo assim de que os homens, mesmo eles estão na luta, apoiando a gente, mas não estão sempre lá presentes assim de cara para enfrentar todo o enfrentamento, porque a gente sabe que eles se têm, né, como os responsáveis pela família e, ao mesmo tempo, eles sabem que precisam, às vezes, do trabalho e, às vezes, aqui na comunidade, o único trabalho que se consegue é da mineradora por ela ter tirado toda a forma de sobrevivência aqui da comunidade. Então, é um processo muito desgastante. Às vezes, as mulheres ficam com receio de procurar seus direitos, né, de ir à luta, mas eu estou sempre tentando encorajá elas para que nós podemos e devemos. Então, a gente temos que mostrar que nós também temos os nossos valores, nós temos nossa cultura, nós nascemos e criamos aqui. Então, nós temos os nossos direitos. Os nossos filhos, mais tarde, querem ter os mesmos direitos que a gente teve. Então, assim, é um processo de aprendizado, é um processo que a gente tem que estar mostrando. E em relação à Jacobina, é a cidade que diz que a mineradora é o desenvolvimento. É um desenvolvimento ao qual não chega para todos. É uma geração de renda que as comunidades circunvizinhas não vê. É um desenvolvimento que sai todo do lucro, mas que nada é empregado nas comunidades circunvizinhas. Pelo contrário, a gente tem o desmatamento, a gente tem poeira constantemente dentro da comunidade, a gente tem detonações 3 vezes ao dia, às vezes até mais, a gente tem casas rachadas, a gente tem pessoas com depressão, a gente tem pessoas que estão a todo momento preocupadas. Será que hoje a gente vamos ter um pouco de paz? Ou será que hoje o que é que vai acontecer na comunidade? Então, tudo isso fica apreensivo. E é um crescimento muito grande dentro aqui da comunidade que eu venho percebendo por hoje fazer parte da área da saúde. Minha formação, sou técnica de enfermagem. Hoje exerço a minha profissão de técnica de enfermagem em hemodiálise, tratamento de rim. Então, o que eu posso perceber é que as pessoas estão mais sucessivas a doenças. Então, são pessoas com mais rinite alérgica, são pessoas com problemas de sinusite, são pessoas com desenvolvendo depressão, pessoas com pressões altas. E isso, o que eu venho percebendo aqui dentro da comunidade, que o nível maior é nas mulheres. Então, mas são as mulheres essas ao qual nos deu o exemplo, né? De não deixar, não abaixar a cabeça, de seguir em frente, de correr atrás daquilo que a gente quer. Então, são os nossos direitos, a gente precisa, a gente necessita e nós merecemos. Então, a gente tem que se unir, buscar
e dizer assim que a empresa ela usa de todas as formas e de todos os modos para poder nos desencorajar em nossas lutas. E eu posso assim contar para vocês uma experiência a qual eu vivi, né? Ainda vivo, a qual eu vivi há 3 anos atrás, que nessa luta a gente conseguiu aqui dentro da comunidade se organizar até então, porque não tínhamos associação, a gente conseguiu fundar a associação, a gente conseguiu ir mostrar nossas lutas fora, a gente conseguiu ir intercâmbio proporcionado pela Comissão Pastoral da Terra, por outras pessoas, né, aqui na cidade, e dizer, levar, mostrar nossa história com a qual a gente vivia, porque até então, Itapicuru, Jabuticaba e Canavieira, que são as 3 comunidades mais próximas da mineradora, não tinha visibilidade. Você perguntava, Itapicuru, Jabuticaba, Canavieira, aonde fica isso? Então, é a comunidade a qual a gente vive, mas que para Jacobina, para outro lugar, só existia mineração. E não. Antes da mineração chegar na comunidade, já existiam as pessoas, já existia uma comunidade. Elas viviam de modo tradicional, elas viviam da cultura, elas viviam da agricultura. Algumas partes, como todos sabem, que Jacobina foi formado por garimpos, né? A busca do ouro. Aqui também tinha. Então, fomos perdendo esse espaço. E a mulher, principalmente, a mulher visada como que é uma pessoa que tem que ficar em casa, é a pessoa que tem que cuidar dos filhos, é a pessoa que tem que obedecer o marido, é a pessoa que tem que obedecer a mãe e o pai. E os nossos direitos e a nossa cultura a gente também não pode viver. E isso a gente começou a mostrar, começou a levar para fora. E há 4 anos atrás, a gente, por fazer parte da associação e por ter que provocar algumas paralisações no fechamento da estrada para paralisar o transporte da empresa, os funcionários para que chegasse a mina, para poder garantir os nossos direitos. Na última parada que a gente fez, tinha muito mais mulheres, é lógico, criança, isso tudo por conta da nossa água. A única nascente que a gente tem, onde a gente capta a água que vem para dentro da comunidade, a empresa barrou e não queria deixar o pessoal passar para poder consertar. Então, as mulheres se uniram, elas foram para a pista, elas pararam e a gente fez a paralisação. E só foi aberto quando a gente foi até o Ministério Público, houve-se uma reunião, eles chegaram a um acordo, aí a gente abriu e a gente foi fazer o conserto da água e eles retornaram o trabalho dele. Porém, 2 semanas depois, as mulheres que faziam parte da diretoria da associação, desse grupo que estava acompanhando o conflito, só as mulheres foram intimadas. Então, eles nos responsabilizaram, dizendo que a gente estava colocando em risco a vida dos funcionários deles e a nossa comunidade. Então, foi uma forma que eles utilizou para desarticular as mulheres e as comunidades. Mas foi mais uma grande vitória para a gente, porque os horários a qual a gente fomos intimados estavam em horários diferentes. E nós se unimos e fomos todas juntas à delegacia prestar o nosso depoimento. Então, com isso, né, a gente deu o nosso depoimento, a nossa versão de tudo que aconteceu, e graças a Deus, e até o momento, até agora, não recebemos mais nada. Mas a gente continua na luta, mesmo que de forma diferente, a gente sabemos que é muito difícil a mineração aqui ser barrada ou parada, porque é um processo que já vem há mais de 50 anos dentro da comunidade, mas é uma satisfação enorme mostrar o que a gente vive dentro da nossa comunidade para aquelas comunidades que ainda está em processo de liberação de lavra, para aquelas comunidades que agora, no momento, estão começando a ser exploradas, para que eles vivam, eles vejam que a mineração não traz desenvolvimento para a comunidade, e sim, ela traz mais destruição. Ela mata as nossas culturas, elas afastam família, elas dividem a comunidade. Então, é um processo muito desgastante. E as mulheres, elas não conseguem trabalho
E, assim, graças a Deus que as mulheres aqui não gostam também muito de mineração, não querem tanto estar lá inserida, mas as mulheres, elas precisam se organizar mais. Elas precisam buscar uma forma de sustentabilidade dentro da comunidade, a qual não precise nem necessite de mineração, porque é um processo a qual, querendo ou não querendo, mais tarde a gente vamos sentir tudo de ruim que fica dentro das comunidades, fica na cidade. Então, é um processo a qual a gente vê que tem muitas pesquisas, tem muito trabalho, vem, faz os estudos, vem, volta, faz tudo, mas não volta para devolver dentro da comunidade o que realmente a gente precisa, que é de um apoio, é de algo que a gente possa implantar dentro da nossa comunidade para a alta sustentabilidade da mesma. Então, é muito bom saber que estamos todos nessa luta e dizer assim que é uma satisfação enorme poder estar participando e levando as nossas experiências aqui da comunidade. Então, a última agora que aconteceu aqui na comunidade é que a nascente de Itapicuru e a nascente de Jabuticaba estão todas sendo pesquisadas próximo com sondas. Então, o que nos dá preocupação é vamos perder a última nascente de água, a última captação de água dentro da nossa comunidade. Então, a gente está aí na busca, batendo, né, levando sempre os nossos problemas, o que está acontecendo aqui dentro da comunidade, para nos garantir a permanência. Porque as pessoas mais velhas, principalmente as mulheres, é o território delas, então é o espaço que elas já estão, então elas querem permanecer. A minha avó e a minha bisavó dizem assim, quando a gente pergunta, vó, e aí, vamos embora daqui ou vamos sair daqui? A contaminação está muito grande, está muita pessoa adoecendo. Não, minha filha, eu nasci, me criei e quero morrer aqui. Então, a gente vê, né, que é um sentimento de pertencimento, é de cultura, é de geração em geração. Então, Itapicuru, Jabuticabra, são as duas comunidades que ainda permanecem, mesmo com toda a degradação, mesmo com toda a dificuldade que as mulheres enfrentam, principalmente porque a gente vê que a adolescência, né, os adolescentes, o aumento do álcool, da prostituição é muito grande e crescendo cada vez mais dentro da nossa comunidade. Então, a gente fica muito preocupada em saber qual situação, a relação em que nossos filhos estão crescendo, vai permanecer, se lá na frente vai ter um futuro. Mas é uma satisfação muito enorme, porque nós temos serras lindas, belas cachoeiras, então é um processo que a gente perdemos alguma parte para a empresa, mas que a gente busca não perder mais o que a gente tem. Então, de uma forma ou de outra, aqui são as mulheres que vão mais à frente. Então, se ele diz, está proibido hoje fazer aquela trilha, vocês hoje não vão subir, a gente, vamos sim, a gente sempre utilizou, a gente sempre foi, por que não ir? A gente se une e vamos. Aí, às vezes, eu me pergunto, né, e as pessoas me perguntam também, da onde saiu essa coragem, da onde saiu essa força? É uma força, é uma coragem do qual você tem quando você nasce, se cria, e tem aquela cultura de que você nasceu, viveu e cresceu ali, o espaço é seu, não de quem vem de fora para querer tomar, querer expulsar. É o caso que aconteceu também com Canavieira, né, que eles foram expulsos pela segunda vez do seu território. Então, por conta da barragem de rejeito, que ficou a menos de 500 metros da comunidade. Então, eles teve que ser retirado. Aí o pessoal disse, foi um processo de indenização. Sim, pode ter sido meio processo de indenização, mas indenização ao qual eles não buscaram, eles foram obrigados. E uma obrigação que foi pela empresa. Aí a gente pergunta, cadê o Estado, cadê o município? Então, somos comunidade que a mulher, as crianças, tem que estar o tempo todo. A gente não tem esgotamento sanitário. Então, nós ainda não temos água tratada.
apesar que nossa água é uma água ótima para nossa sobrevivência, mas o básico dos direitos que todos temos, que deveríamos ter aqui dentro da comunidade, a gente não tem. Então, costumo dizer que, apesar da nossa luta ser muito forte, da nossa luta, às vezes, castigar um pouco, é muito satisfatório. E muito bom ver que as mulheres, elas sabem se defender e sabem buscar os seus direitos. E esse é um grande exemplo a qual eu sigo e venho seguindo de minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. Então, e o que eu procuro mostrar que as mulheres, elas têm deveres, mas elas também têm poderes. E o poder está em nossa mão, e na união, e no buscar. Então, se a gente consegue se unir, se a gente consegue organizar o que queremos, a gente pode. Então, basta a gente unir e buscar. Obrigada. Ô, Cidinha e Claudiana, queria agradecer a vocês aí pelas palavras fortes, né, e que colocam, enfim, evidencia aí a situação dramática de várias comunidades na região centro-norte da Bahia, né. E escutando vocês falando, eu fiquei pensando nisso, né, nessa coisa que é recorrente no problema das barragens, no problema da mineração, que assim ele é sempre precedido por um discurso que diz que, enfim, esses empreendimentos vão levar a desenvolvimento e depois, enfim, vão falar de mitigação, vão falar de reparação financeira, e vão falar frequentemente sobre a pobreza das populações e as oportunidades que os empreendimentos vão criar, né? Mas o que a gente vê, na maior parte das vezes, é que essas empresas instauram todos esses problemas. Elas criam um tipo de pobreza que não existia anteriormente, né? Claudiana estava falando aí, é impressionante, assim, a relação familiar, né? Enfim, a divisão dos trabalhos pré-mineração, elas estão ligadas a um tipo de relação com o território que é de outra ordem, né? E de repente a mineração se instaura e a única possibilidade de ganho de dinheiro é vender a força de trabalho para mineração e provocar uma série de efeitos dentro da própria família, porque, enfim, o homem trabalhando na empresa, ele está preocupado em ser mandado embora ou ficar lá. E ele não pode mais dar conta dos efeitos que aquilo vai produzir na comunidade, né? Enfim, tem um problema aí de desvinculação e de sobrecarga das mulheres que é absolutamente impactante e invisibilizada, né? Como vocês estão dizendo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa falácia frequente, né? De que, assim, eu tenho a impressão que esse discurso do desenvolvimentismo joga sempre com essa coisa de que todo mundo é muito pobre e que eles vão trazer desenvolvimento na forma de emprego. Mas, afinal de contas, quem é empregado? Quanto de emprego é produzido, né? Recentemente a gente falou com a Marina e com o Carivaldo, e o Carivaldo estava falando, assim, a produção de energia eólica, no final das contas, assim, no final das contas, contratou uma pessoa da comunidade, de uma comunidade ali que tem 250 famílias. Então, então é isso, né? Você tem várias famílias vivendo ali do cuidado com animais, de agricultura, de pequenas extrações, e aí, de repente, quem dessa quantidade de pessoas vai ser empregado, né? Uma minoria absoluta, enfim. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse discurso do desenvolvimento que diz que vai melhorar tudo a vida das comunidades que vão ser, entre aspas, né, beneficiadas
com a mineração, vão ser beneficiadas com a hidrelétrica, vão ser beneficiadas com a usina de energia fotovoltaica e por aí vai, né? Pode ser, Alcida? Vai lá. Assim, né? Como eles pregam o desenvolvimento na cidade, na comunidade, para a cidade possa até ser que possa ter algum desenvolvimento. Mas dentro da comunidade mesmo, o que a gente pode perceber é que há um grande perda da nossa cultura, a qual o povo criava, plantava, vendia, às vezes para sobreviver. Então, o que a gente pode perceber aqui na comunidade é que o desenvolvimento é muito pouco. E em relação ao trabalho, ao emprego, desde que eu nasci e me criei aqui, o que eu percebi é que as pessoas não importavam tanto por mineração, então eles não faziam questão de trabalhar em mineração. O meu crescimento todo, que eu podia perceber é que tinha uma, duas, três pessoas que fazia parte do quadro da empresa. E depois de 2007, que aí a Mana Gold assumiu, que foi o colapso total aqui na comunidade, né, que foi muita contaminação de água, muita perda de território. Então, percebeu que a maioria da comunidade estava sem trabalho, não tinha o que fazer, não tinha como sustentar a sua família. Então, ou ia embora para trabalhar e deixava sua família aqui para poder tirar a renda e voltar para sustentar, ou era sustentada por seu familiar, pai ou mãe ou avô que é aposentado, ou simplesmente tinha que enfrentar a empresa e a procura de um trabalho. E nessa grande luta aí, a comunidade encontrava-se, a maioria todos desempregados, muitos já pensando em abandonar, em vender sua casa barato e ir embora, e a gente começou a conversar e começou a se organizar, e principalmente a mulher, né, que está ali dentro de casa, na luta, e sabe o que é que está passando, o que é que está vivendo. Então, aquelas pessoas que pôde e quiseram trabalhar na empresa, foi a luta no enfrentamento da empresa e junto ao Ministério Público para que conseguisse sim uma vaga para desenvolver seu trabalho na empresa. Hoje a gente tem um quadro até razoável de pessoas trabalhando na empresa, mas que ao mesmo tempo é como você mesmo falou, né? Dá uma sensação de perda, porque aí você vai em busca da sustentabilidade de sua casa e tem medo de cobrar pelos seus direitos que você deveria ter e ser garantido dentro da sua comunidade, que é a diminuição da poluição, da poeira, que é a garantia que você não vai perder o acesso à sua água, que é a garantia que você vai permanecer em sua casa e não vai ser surpreendido por uma parede caindo, ou por uma telha caindo por conta das detonações. Então, assim, eu busco muito aqui na comunidade falar para o pessoal que nós tínhamos uma cultura que todos, a maioria plantava, a maioria colhia e vendia, dividia e comia. Hoje, a gente já não planta mais tanto, porque não temos mais terra, não temos água boa para poder molhar. Então, isso gera, assim, às vezes, um grande desconforto das pessoas aqui mesmo, da comunidade, se juntar e cobrar os seus direitos em relação à empresa, aos problemas que ela causa aqui dentro da comunidade, e, ao mesmo tempo, ao poder público, né? Prefeitura, porque a prefeitura pouco faz aqui na nossa comunidade. Então, é um sentimento, assim, de muita perca, de muita falta de, do olhar, do poder daquelas pessoas que poderiam estar vendo a nossa comunidade. É uma comunidade rica em minério, mas é uma comunidade rica na natureza, é uma comunidade rica em água, e é uma comunidade que tem pessoas, que tem cultura,
E nós não somos vistos dessa forma. O que nos dá um sentimento é que nós somos vistos como pessoas que empatam o empreendimento. Então, isso é uma sensação muito ruim. E principalmente as mulheres, elas que ficam em casa, elas que vê tudo o que se passa na comunidade, é ela que vê que seus filhos não podem mais brincar por conta de carro, transporte toda hora dentro da comunidade. Então, é ela que vê que seu filho não pode sair à rua, não pode sair do quintal de sua casa, porque ali tem uma pista que está passando carreta o tempo todo dentro da comunidade. É carro da mineradora, são ônibus estacionados, são carros estacionados, às vezes, até dentro da comunidade. Então, é um sentimento assim, que desenvolvimento é esse? Que desenvolvimento é esse que tira a vida, a cultura de uma comunidade, de um povo que sempre viveu do que tem em suas terras, do que tem em sua comunidade? Então, é um sentimento assim de perca, de que você não vai conseguir chegar mais à frente, de que você não vai conseguir mostrar aquilo que você viveu para seus filhos, para futuras gerações. Mas é o que eu sempre falo em reuniões que eu vou participar e aqui dentro da comunidade. A gente pode, a gente deve e podemos sim. A gente sempre viveu sem mineração e podemos viver sem ela. Basta a gente se unir, buscar os nossos direitos e as nossas garantias. É um problema que está na origem, né, na estrutura, não só na conjuntura, que é desse modelo de desenvolvimento, esse modo de produção capitalista, patriarcal, e uma violência muito forte, que é essa violência simbólica construída, que vai construindo sentidos, desvalorizando todo o processo produtivo das comunidades, assim como desvaloriza também o trabalho da mulher, a luta da mulher, e vai construindo um outro discurso, uma outra forma de pensar, onde se manipula as mentes e os corações para pensar que esse modelo de desenvolvimento destrutivo, né, pautado na acumulação privada das riquezas que são produzidas socialmente pelo conjunto da população, os valores e os direitos da própria natureza são desconsiderados, e aí explora-se a terra, explora os territórios, da mesma forma que explora as mulheres, né, para o benefício próprio de alguns, né, mais abastados. Então, vai se criando, se modificando formas de se relacionar e de pensar, e introduzindo essa outra lógica, e porque essa verdade do agronegócio, essa verdade dominante, ela detém os meios para difundir a comunicação, difundir a ideia. São as rádios, o próprio sistema de educação, que a gente vê muitas universidades, inclusive, aliadas a esse discurso de progresso, de desenvolvimento, são os comentários que se tecem a partir também da política, porque o Estado usa a sua força e esses mecanismos ideológicos para trazer esse discurso, que é um discurso colonial, né, que impõe aos pequenos algo que vai beneficiar só os grandes, como se isso beneficiasse também aos pequenos. E muitas vezes isso vai criando a ilusão do progresso. E as comunidades que têm mais capacidade de garantir a própria vida e que conseguem visibilizar isso, têm um potencial maior para resistir ao discurso e à concretização desses empreendimentos destrutivos. O problema é que essa violência simbólica vai construindo imaginários que desvalorizam o campo, desvalorizam os territórios. Vai criando uma outra lógica na cabeça, inclusive, de quem está vivendo ali. E aí Milton Santos diz que o dinheiro, quando chega, ele tem a capacidade de destruir tudo. A única coisa que consegue sobreviver ao dinheiro é o território. E aí o território, traduzido também nas territorialidades, que é o que Claudiana diz, né? Que esse pertencimento ao lugar. Foi ali que eu vivi, foi ali que eu nasci, é ali que eu vivo. Tem uma ligação também com a ancestralidade, né? E toda a construção e a relação com os sagrados desse território, né? Essa consciência da codependência com os bens da natureza. Então, isso consegue resistir ao dinheiro, consegue resistir ao fetiche do progresso, propagandeado pelas empresas, pelo Estado. E essa violência simbólica, ela
tá aí e precisa ser desconstruída, de que o campo é um lugar de atraso, de que aqueles que lutam para defender os seus territórios são contra o desenvolvimento, mas as comunidades que resistem à mineração, à energia eólica, a esse modelo de monocultivo, né, da energia eólica empresarial, aos monocultivos agrícolas e agropecuários, estão defendendo os seus modos de vida, as suas economias, que não são só economias financeiras, estão defendendo essa possibilidade de vida da própria terra, que os direitos da terra são negligenciados o tempo todo, a terra como se fosse infinita, e aí explora o minério até as últimas consequências, e não se reconhece os limites e as capacidades da própria terra. Como o Leonardo Boff tem colocado, a terra já foi explorada 3 vezes mais do que ela poderia ser, e aí tem as mudanças climáticas que vão respondendo também, a própria natureza ela responde, mas aí esse modelo de desenvolvimento vai criando tecnologias para explorar cada vez mais e gera cada vez mais desigualdades nas relações de poder, mais exploração, mais violência, e tem muitas comunidades onde o empreendimento ainda não chegou, que só acredita depois que vê, e aí tem a importância fundamental dos intercâmbios, né, dessas comunidades onde não tem o empreendimento instalado, de conhecer as comunidades onde tem, porque vê a desgraça de perto. E é uma exploração tão violenta que quem não chegou a ter conhecimento, essa experiência de estar numa comunidade impactada, principalmente pela mineração, que é das piores atividades, né, que viola mesmo o território em todas as suas fases, mesmo antes da pesquisa, né, já vão se criando os territórios onde a empresa vai se instalar e gerando processos violentos contra as comunidades, né, de violação dos direitos, e essa invisibilização, as comunidades são tratadas como se não existissem, assim como as mulheres, né, uma vida toda tratada como se não existisse, como se não tivesse vontade própria, são invisibilizados para ser mais facilmente dominados, então é a forma, e esse discurso, ele é propagandeado em larga escala, por isso que é tão importante também esses eventos como esse que vocês estão oportunizando através desse debate, desse diálogo, dar visibilidade às potencialidades das comunidades, as comunidades que estão produzindo agroecologia, uma agroecologia nascida a partir das mulheres, que contrapõe no cerne esse modelo de desenvolvimento predatório, que produz alimentos para o campo e para a cidade, que não usa veneno, que mata a terra e que mata também as pessoas, que mata toda a capacidade produtiva, né, da terra, a agroecologia que tem por base também uma forma de comercialização baseada na justiça, não essa comercialização que tira do pobre para enriquecer os grandes, né, enriquecer quem já tem, mas a partir de uma economia que gera solidariedade, que movimenta outras economias. Então, a agroecologia é compreendida como uma articulação de redes também, de trocas, onde um território colabora com outro território, que precisa da produção de águas, de tecnologias apropriadas ao próprio bioma, ou aquelas localidades, né, onde valoriza os saberes, os fazeres de cada localidade, valoriza também cada produto, cada ser vivente ali do território, e a partir disso vai gerando economias, vai gerando renda, vai gerando cultura e preservando as tradições daquele local. Mas esses empreendimentos, desde a invasão do território brasileiro, está pautada na acumulação privada, né, a extração dos bens de uma população inteira para beneficiar alguns poucos. E aí, grande parte dessas riquezas vai para fora, né, para o norte, o considerado norte, né, para a Europa, para os Estados Unidos, e aqui no Brasil fica a miséria, né, nos territórios fica os buracos da extração mineral, fica as nascentes, as águas mortas, os filhos dos empreendimentos, né, porque os pais vão embora, os filhos do vento, os filhos da mineração, e aí aqui tem uma comunidade em Lajes dos Negros, que fica no município de Campo Formoso, que em 2011, numa audiência pública, se denunciava que numa escola de Lajes dos Negros tinha 10 adolescentes grávidas de funcionários dos empreendimentos eólicos, em uma só escola. E isso é recorrente em vários locais onde tem empreendimentos. Os nomes
muitos já com família, deixam suas famílias lá, exploram as mulheres do território e vão embora. Deixa a sobrecarga, deixa a destruição, assim como deixa também na própria terra. E o empobrecimento que é evidente, né? Tira totalmente as possibilidades de autonomia das comunidades, gerando a dependência. E aí as articulações que têm defendido os territórios contra os empreendimentos, principalmente contra a mineração, fala desse modelo de minério-dependência. São vetores de desenvolvimento, mas que geram dependência. O agronegócio não produz alimentos, está comprovado, o agronegócio não produz alimentos. O agronegócio não garante a segurança nem a soberania alimentar. Quem tem garantido a segurança e a soberania alimentar são as comunidades camponesas. E aí a FAO tem alguns dados que demonstram que quem produz metade da alimentação da população mundial são as mulheres. E a contradição é que as mulheres têm menos terra, menos crédito, né, menos valor, menos assistência técnica também, mas é quem produz metade da alimentação da população mundial. E assim também são as comunidades. Os empreendimentos têm mais terra, mais crédito, mais incentivo do Estado, todos os meios ideológicos ao seu lado, mas não produz alimento, não produz água, destrói a natureza e tem todo o apoio do Estado, esse incentivo aí, que em detrimento dos direitos das comunidades e de toda a população. Então, é preciso romper com essa violência simbólica e com a violência estrutural que massacra os territórios, que invisibiliza as comunidades, que invisibiliza as mulheres, atacar o patriarcado, né, que está na origem de todas essas violências, como disse a Vidot no Caderno de Conflitos, e mudar o discurso, esse discurso dominante do desenvolvimento. Porque é desenvolvimento para quem mesmo? Se as comunidades ficam cada vez mais empobrecidas. E quanto mais negras as comunidades, mais violências elas sofrem. Assim como as comunidades indígenas, né? Mudar, enfrentar esse Estado que continua com o projeto de morte, né, a necropolítica, esse projeto de genocídio contra os povos. Enfrentar o Estado que favorece a entrada desses empreendimentos nos territórios, que ataca as comunidades com violência, né, com a força policial, quando há essa luta, essa resistência para defender. Esse Estado que junta as empresas, vai mudando as leis para facilitar a entrada, facilitar a exploração, e que, por outro lado, só agride e retira os direitos das comunidades, que são elas que geram vida, são elas que fazem uma economia, que geralmente é uma economia do bem comum. Então, essa violência que está no cerne desse modelo de desenvolvimento precisa ser combatido também na sua raiz, na sua origem. E esses processos que vivem as comunidades, né, de empobrecimento cada vez maior, de piora de vida, quando chega um empreendimento, precisa ser visibilizado. Assim como as violências sofridas pelas mulheres, que mesmo estando ali na frente das lutas, né? As mulheres estão na frente das lutas, e aí qualquer luta que você chega territorial, são as mulheres que estão na frente. São as mulheres que estão colocando o seu corpo para enfrentar a bala do Estado, para enfrentar a porrada da polícia, da segurança, né, da própria sociedade, que coloca como alguém que está contra o desenvolvimento, e visibilizar tanto essas lutas, quanto também os processos de violência, e o desafio é a gente tentar mudar esse discurso dominante dos empreendimentos como geradores de progresso, né, de desenvolvimento. E aí, explicitar, esse progresso é para quem mesmo? Para quem é que fica esse tal desenvolvimento? Quem fica com os prejuízos, de fato? O que é que a sociedade brasileira tem ganhado com esse modelo de desenvolvimento? E, principalmente, os territórios. Eu posso falar umas coisas? Assim, eu queria agradecer essas duas lindíssimas falas que vocês fizeram, brilhantes. E eu estava conversando rapidamente com a Dalton, um pouquinho antes da gente se encontrar, conversando por e-mail, né?
a respeito de um relatório que saiu outro dia agora, né, que mostra que 1% das empresas que lidam com terra controlam 70% das terras agricultáveis do planeta. 1% controla 70%, o que é uma coisa muito assustadora. E de todos os 203 milhões de hectares que foram comercializados de 2000 a 2010, 3/4 são, como insistindo no que a Cidinha estava falando agorinha mesmo, são dedicados a cultivo de biocombustível e a mineração. Então não tem nada de comida, né, precisamente. Né? Vocês fizeram uma linda ligação, que também, quer dizer, primeira coisa, né, o aspecto, que esse é um aspecto planetário, isso está acontecendo com um monte de gente no mundo inteiro. Né? Isso está acontecendo com a frase célebre, né, de um antropólogo que faleceu recentemente, né, está acontecendo com 99% das pessoas, né, contra 1%, né, 1% que traga todos os recursos, e 1% que é 1% masculino, é necessariamente 1% masculino, mesmo que sejam mulheres, né, que pilotem, que sejam CEOs das empresas, né, é um processo 100% masculino. A outra coisa que vocês também enfatizaram e que, né, a gente tem visto, né, nos trabalhos de uma série de pessoas, principalmente que é o meu lugar de pesquisa, né, e de convívio, de amizade, que é o semiárido de Pernambuco, a relação das mulheres com a água, né, com o manejo da água. E que, como disse muito bem a Claudiana, na medida em que a água é danificada, as mulheres são danificadas, necessariamente. Também outra coisa que vocês duas falaram é a inadequação. Né? A terra é uma coisa que ela não se dá, né? Ela só se dá com muita violência a ser tratada como mercadoria. Né? A Claudiana acabou de falar isso. A terra não é uma coisa que você possa produzir mais terra. Não se produz mais terra, não dá para crescer, não dá para aumentar. A única coisa que dá é ou drenar violentamente, né? Ou inundar violentamente, ou canalizar violentamente. São processos que causam danos muito violentos, muito rápidos e irreversíveis. Né? E isso, eles causam danos, essa ideia, né? Essa coisa de mudanças climáticas, mudanças atmosféricas, enfim. Então, nós estamos todos no mesmo barco, que é a Mãe Terra. Isso todo mundo sabe que é mentira. A gente está no mesmo mar, mas a gente não está no mesmo barco. Meu amigo, tem gente que está passando no transatlântico, entendeu? E ainda fazendo uma onda enorme para quem vai ali no barquinho. Né? Quem vai no transatlântico não está no mesmo barquinho que quando chega no porto da Itália é largado para morrer ao largo. Né? Então, esse é um outro aspecto também que tem essa riqueza que vocês estão mostrando de um ponto de vista, né, localizado, mas que é simultaneamente planetário. Né, que está acontecendo com uma série de pessoas e que, enfim, que vocês estão mostrando como é que se faz. Né? Quem tem coragem, como é que faz para lutar, né, contra o intolerável. É muito difícil lutar contra o intolerável, porque o intolerável acovarda. Né? Precisa ser mulher para ter coragem para lutar contra o intolerável. Vou devolver para vocês, então, agradecendo enormemente. E aí, Claudiana? É preciso ser mulher, né, para ter essa coragem da verdade, porque também nós mulheres sabemos o peso da violência contra os nossos corpos, desde que existimos, né? Quem carrega essa marca de ser mulher carrega também a marca da desigualdade nas relações sociais de gênero. E aí aprendeu desde muito cedo que ou luta ou aceita passivamente esse deslocamento do próprio corpo, né? E a exploração até o esgotamento da vida. Então, acho que é isso que faz com que as mulheres enfrentem
com tanta garra e defendam aí o seu lugar de vida, esse território compreendido como abrigo, e defenda aquilo que entende que é essencial, porque está muito ligado à natureza. Nas mulheres não aconteceu com tanta brutalidade essa desconexão da natureza, né? Tanto é que as mulheres carregam esses saberes ancestrais, estão muito ligadas aos processos de cura, né, a utilização das ervas medicinais, descobriu a agricultura e até hoje é também aquela que mantém as sementes, são as principais guardiãs das sementes, essa fonte também de soberania, de autonomia nos territórios. Então, realmente preciso ser mulher para enfrentar esses empreendimentos, né, esse modelo de desenvolvimento tão violento, lutar contra o patriarcado, contra o capitalismo. E os homens também podem ser mulher nesse sentido, de luta, de resistência, de não se acovardar. É que a luta das mulheres não é contra os homens, é uma luta por cidadania, pelo reconhecimento de si mesma, pela visibilidade dos direitos, pela defesa da ecologia. E essa luta não é uma luta só de mulher. Quando fala ser mulher, é nesse sentido de lutar para defender o bem comum, para defender essa cosmovisão que não é do progresso só para alguns, né? Desse consumo desenfreado, ou do ter acima do ser, né? Acima de todas as coisas. É a defesa realmente do bem comum. E aí eu acho que esses exemplos trazidos, essa discussão, ela é muito importante, como diz o Milton Santos, nessa luta, né, nesse desenvolvimento irracional, nenhum território está imune. Todos os territórios estão sendo visados para o enriquecimento de alguns. Então, se você tem um território, por menor que ele seja, ele pode, nessa lógica de exploração irracional, ele é um alvo, né, a ser explorado para gerar o lucro de alguns poucos. Então, tem uma música que diz assim, tem muita gente que não entra nessa luta, fica esperando o mundo melhorar, mas é engano, ele entra pelo cano. Se não luta este ano, no outro tem que lutar. Então, se você ainda não está sendo diretamente impactado por esse modelo de desenvolvimento, se prepare, comece a lutar logo, porque certamente o seu território vai ser explorado, vai ser alvo. E aí não é só no campo, é no campo e na cidade. Porque quando acontece uma expropriação no campo, essa população do campo tem que ir para algum lugar. Ou ela morre ali mesmo, né, porque acontece em muitos lugares, ou ela se desloca para um outro lugar para dar o espaço, né, para territorializar o capital. Então, tira ali aquela população e ocupa aquele espaço. E aquela população que estava ali vai para um outro lugar. Para onde é que essas populações estão indo? Não é para os centros das cidades, é para as periferias. E aí, naquelas periferias, vai criando as comunidades em condições também de empobrecimento e de violação de direitos. E o Estado vai alimentando esse ciclo, né, de violências. E os filhos que vieram do campo, esse povo que tem cor, que tem raça, que é de uma etnia específica, né? Negros, indígenas, quilombolas, fundos e feixes de pasto, homens, mulheres, ali na cidade também começam a viver outros processos de tentativa de expulsão. E tem várias favelas, né, que estão sendo alvos também de desterritorialização para dar lugar a resorts, a hotéis, ou mesmo para o próprio tráfico, né, disputas. E o Estado que se coloca ali dentro também, violentando aquelas populações. E aí tem o extermínio dos jovens negros, toda a violação de direitos dessas populações, a invisibilização também das favelas, a fome que tem assolado a população, né, a ausência de território para produzir. E aí, quando as comunidades saem do campo, onde tem todo um recurso, né, para garantir a vida a partir dos bens da natureza, na cidade já não tem. Se falta um gás na roça, vai lá no território e pega uma lenha. Se a terra ali onde vai produzir a horta, ou as plantas medicinais, faltou um pouco de adubo,
vai ali no território, pega as folhas, né? Vai no curral, pega alguma coisa, já produz o adubo. Se faltou comida na minha casa, vai ali na vizinhança, né? Que às vezes é parente também, a comadre, tem um socorro. Na cidade, essas relações são diferenciadas. Alguns, quando migram do campo para a cidade, leva também essa forma de se relacionar, de se ajudar, né? Dos mutirões, que aí em algumas favelas isso está muito presente, que é uma prática cultural também camponesa, mas em outras a degradação é muito maior. Então, quando se sai de um território, vai perdendo ao longo da vida essas possibilidades de reproduzir a própria existência. Então, e isso acontece num plano global, né? E aí tem uma crítica que nós temos feito na CPT e nas discussões também dessas articulações, é que as licenças, elas são liberadas de forma particular, individual, né? São liberadas localizadas, e o impacto ele não é localizado, o impacto é global. Então, há que se fazer um movimento para exigir processos, leis mais sérias, né, que se apliquem de fato e que sejam efetivas e que mensurem os impactos globais. E no caso da energia eólica é ainda mais grave, porque os parques, eles foram licenciados apenas com um licenciamento simplificado. Não se exige os estudos aprofundados de impacto. Licenciamento simplificado e ainda tem o discurso de uma energia limpa. E fora do Brasil, dentro do próprio Brasil, isso vai criando um imaginário de que a energia eólica não causa impacto porque é uma energia limpa. Mas o modelo sobre o qual está estruturado os parques eólicos, os parques solares, os monocultivos agropecuários, a mineração nem se fala que ela é degradante sem questionamento, né? Então, o modelo como esses empreendimentos estão instalados é um modelo sujo, que é pautado no racismo, na violência, no patriarcalismo. Então, há que dar visibilidade a esses processos e, assim como as mulheres, enfrentar e valorizar a luta das mulheres, que é uma luta por cidadania, que está o tempo todo sendo violado, né, como Claudiana falou. Por que no caso lá de Itapicuru, Canavieira e Jabuticaba, tinha homens e mulheres na luta? Por que só intimaram as mulheres? Por que só tentaram criminalizar as mulheres? Para intimidar? Porque nos conflitos no campo, quando a CPT faz a análise e o registro dos dados, por que os processos de violência contra as mulheres traz esse aspecto fálico e da humilhação com muito mais gravidade do que com os homens? Quais são as violências sofridas de forma diferenciada pelas mulheres nos territórios e pelas idosas e idosos e pelas crianças? Então, no próprio território, tem desigualdades que vão sendo construídas, né, e que se entrelaçam. E o nosso olhar precisa estar atento não só para essa desigualdade, de forma geral, mas para as desigualdades que se entrelaçam, para que a gente possa construir o que para alguns é utopia, mas que para a gente que já está na luta é algo que está presente, que é o bem viver, né, nas práticas das comunidades. Então, é difícil romper com essa lógica do desenvolvimento dominante, né, neoliberal, mas temos práticas de comunidades que mostram que é possível, como Areia Grande, ali em Casa Nova, Bela Conquista, que é um assentamento em Itiúba, pautado na agroecologia, como os fundos e feixes de pasto de vários lugares, comunidades de pescadores, comunidades quilombolas que têm esse bem viver já presente nos seus jeitos de vida, né, de se relacionar, e que é justamente por acreditar nesse bem viver que as comunidades, mesmo onde não há ainda a ameaça concreta dos empreendimentos, já resistem, já defendem as suas formas de vida. Então, a gente buscar ver essas experiências, espalhar essas experiências e enfrentar esse modelo neoliberal destrutivo, porque não estamos todos no mesmo barco, mas a casa é comum. Né? Aí, como mesmo Cida falou, né? Estamos mesmo na mesma casa comum. E essa casa comum é que nos dá certeza de que pode até haver mineração, destruição,
Mas quando a casa comum começa a se organizar, a buscar e mostrar que ela pode sobreviver sem a mineração, é um ganho de muita alegria, de muitas tradições, de muitas culturas, de muita permanência. Então, é uma satisfação enorme poder participar desse debate com vocês. Agradecer a Cidinha, a vocês aí que me convidaram para estar participando desse debate, né? Levando e mostrando que temos lutas, vamos permanecer na luta, mas uma luta justa, digna, para que todos permaneçam e permaneçam com dignidade, né? Principalmente as mulheres, porque as mulheres é onde elas são mais visadas, é onde elas são mais questionadas. Então, dizer assim que a mineração em alguns locais, em algum lugar onde ela está inserida, tipo aqui em nossa comunidade, que já vem há muitos anos, é muito difícil você olhar assim ao redor e dizer, todo esse espaço era nosso, todo esse espaço era de toda a comunidade, e hoje a gente já não temos mais, mas é uma satisfação enorme poder mostrar para as outras comunidades que aquele espaço que ela tem e que aquela mineração vem com aquele desenvolvimento, dizendo que é só aquele pedacinho que ela vai explorar, só aquele pouquinho não existe. A mineração, ela é explode, ela é explosiva, ela é dominante. Então, quanto mais elas conseguem, mais elas vão avançando. E como a Cidinha mesmo falou, né? A cidade pode até achar que essa luta é só nossa, que essa degradação é só nossa, que não está chegando até eles, mas chega e já estão chegando. Jacobina, hoje, ela não tem mais água potável. Então, as águas de Jacobina estão vindo de longe, de Pindobaçu, outra fonte é Cachoeira Grande. E não é porque Jacobina não é rica de água, de nascente, de cachoeiras, mas a gente não vê a preocupação do município, da cidade, em querer preservar suas nascentes, em querer buscar, em querer dizer ali assim, a gente aqui não vamos aceitar mineração, a gente aqui não quer. Então, é muito bom ir participar dessas reuniões, desse debate e levar agora, né? A gente conseguiu aí também, Cida também sabe que o movimento Salve as Serras de Jacobina está aí a todo pleno vapor e a gente estamos contando para que a gente consiga dar visibilidade e dizer que a gente precisa manter aquelas nascentes ali que tem muitas comunidades, que tem muita localidade e que a cidade também precisa de água. Então, em todos esses movimentos, todas essas participações, é uma satisfação muito grande ver que eu não sou a única mulher, principalmente negra, que mora em zona rural, que vai atrás de seus direitos, mas que todas nós, seja ela da cidade, seja ela do campo, de onde que for, nós temos que nos unir e buscar os nossos direitos, as nossas permanências. Somos mulheres, sim, não vamos excluir os homens. A gente quer que os homens se juntem, junte-se a nós, a nossa luta. E veja que a mulher, assim como o homem, também tem as suas necessidades, tem os seus direitos e tem os seus deveres. Mas dizer assim que é muito difícil você entrar numa luta de seus direitos, principalmente quando é empreendimento e mineração, a qual todo momento eles tentam mudar seu discurso, todo momento eles tentam dizer que você está errada, todo momento eles tentam dizer, e a sua família, e o seu esposo, como que vai ficar a sua casa? Ou seja, é uma forma de intimidação de dizer, você tem que parar com esse discurso, como que aquilo que a gente estamos falando, que estamos mostrando, estamos errados. Não estamos, a gente estamos buscando e mostrando a realidade a qual a gente vive, convive e quer viver, mas quer viver e permanecer com dignidade com os nossos direitos. Eu quero agradecer também pela oportunidade, né? E se vocês deixarem no seu tempo, tem um poema de Cora Coralina que fala de todas as vidas e da alma feminina. Aí, quando vocês acharem que pode dizer,
Não, a gente aqui não deixa nem deixa de deixar, né? A gente convida. Por conta do tempo, né? Que eu falei essa coisa de deixar. Mas eu acho que é um poema muito bonito, que traz essa coisa da alma feminina, de Cora Coralina. Vive dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo. Benze quebranto, bota feitiço, Ogum, orixá, macumba, terreiro. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso d'água e sabão. Rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil. Sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha. Cozinha antiga, toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda, cumbuco de coco, pisando alho, sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto da terra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem cirandeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, tão desprezada, tão murmurada, fingindo ser alegre, seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim, a vida mera dos obscuros. Cora Coralina. Muito obrigado mesmo pelas falas de vocês, por vocês terem vindo, desviado das suas atividades, né? Que, enfim, eu me sinto, certamente o Adalton também, enormemente lisonjeado por ter podido conversar com vocês, e tomara que não seja a última vez. Eu gostaria muito que isso pudesse ser sobre os mais diversos formatos, que a gente continuasse a nossa interlocução, que esse seja só o primeiro passo. É isso, eu também quero agradecer demais, Claudiana, Cidinha, ao Jorge, né, por a gente ir tocando aí o Confiscações, e dizer para Claudiana e Cidinha que foi uma alegria enorme ouvir vocês, assim, isso aí energiza, né, faz a gente pensar aí maneiras de compor, né, de fazer frente, de unir esforços, e certamente, né, não vai ser só a primeira de outras conexões, né, Cidinha? Sempre tem aí sempre tem os encontros aí para gente se ver, para aumentar a força e tocar o barco, né? Então é isso, gente. Eu podia só acrescentar uma coisa, que isso aconteceu tanto com, né, na vez com o Carivaldo Ferreira e com a Marina Rocha, quanto hoje com a Claudiana e com a Cidinha, que se trata de expor uma história do mais terrível entristecimento sem que se note que as lutas se entristeçam. Né? Essa alegria que elas expressaram hoje aqui diante, né, diante de uma coisa horrível, né? Mostra uma força particularmente notável. Mas isso aí, Jorge, assim, é só a minha impressão, né? Mas, enfim, dos encontros com o pessoal da CPT, né? Enfim, no nosso curso, né, Cidinha? Curso com Cidinha, Vanúbia, Marina e pessoal do Nordeste inteiro, né? Lá do norte do Piauí, né, Cidinha, até o sul da Bahia, tinha gente de toda a parte, do Rio Grande do Norte, da Paraíba. E assim, o que eu acho impressionante é que
se fala de muita tristeza, mas sempre tem uma mística, né, Cidinha? Que deixa todo mundo em pé, que, enfim, que energiza a luta. E eu acho que tem isso, né? O materialismo das lutas populares é um materialismo que não perde de vista a espiritualidade, né? Acho que isso tem muito a ensinar a gente. É incrível. É a alegria da comunidade, né? Do comum. É.